Bom, gente, fazendo um resumo aqui do nosso ano de 2025 e projetando um pouco 2026, né? Nós estamos vindo de um cenário de Selic alta que já vai aí para quase 2 anos, e essa Selic alta começa a apresentar seus efeitos. Nós tivemos agora uma reunião do Copom, então nós temos ainda uma sinalização, né, de permanência dessa taxa Selic por mais um tempo nesse patamar. Existem aí algumas suposições e um pouco do conteúdo da ata do Banco Central fala de um possível início de um ciclo de cortes. Entende-se que, caso a inflação mantenha sua trajetória atual, é possível que a gente veja no ano que vem algum indício de um início de uma curva de cortes. Alguns mais otimistas falam em janeiro, né, os mais cautelosos falam em março, o que seria um sinal positivo, uma vez que esse cenário de Selic alta, né, e juros altos, ele começa a causar os seus estragos, os seus efeitos. A gente vê aí um ritmo, né, de lançamentos diminuindo, mesmo no mercado mais resiliente, que é o alta renda, mercado de alto padrão, ele já começa a passar por algum grau de arrefecimento. O médio padrão, que é o mais impactado, né, porque ele sofre dos dois lados, porque é o modelo de negócio que mais depende de financiamento à produção e também é o modelo de negócio que mais depende de financiamento para o comprador, com taxas nesses patamares, né? E vindo de um ciclo de inflação alta que corroeu a renda do trabalhador, a classe média ficou bastante comprometida na sua capacidade de pagamento e de aquisição. Então, o mercado de média renda, basicamente, ele sumiu, médio padrão. E o que ainda é muito resiliente, mas é um mercado artificial, ele é um mercado subsidiado, é o mercado de Minha Casa Minha Vida. Os loteamentos de baixo custo ainda permanecem ativos, mas o que a gente observa é que em todas essas carteiras, as carteiras de loteamento, as carteiras de Minha Casa Minha Vida e carteira de média renda, a gente, olhando pelos dados, né, do que a gente consegue monitorar, houve uma aceleração da inadimplência. Então, inadimplência e distratos. Então, nós já vemos aí o efeito, né, desse patamar de juros, causando alguns problemas, algumas feridas no arranjo produtivo. Então, seja na linha de crédito para financiar a obra, seja na linha de crédito de repasse, seja na saúde das carteiras, porque com a corrosão da renda, a capacidade de pagamento diminui e, inevitavelmente, isso vai afetar a capacidade de manter o seu contrato em dia. Diante desse cenário, o que eu tenho discutido com as pessoas para que elas façam? Revisar bastante fluxo de caixa, né? Ou seja, olhar muito para o caixa, porque caso a gente tenha algum tipo de desconforto econômico, né, as empresas elas acabam pagando muito mais pelo caixa do que pelo resultado. Estratégias de fluxo de caixa bem desenhadas, alternativas de manutenção da saúde do caixa, elas são muito importantes nesse momento. Olhar, refinar, reavaliar e repensar seus lançamentos. É óbvio que empresas que dependem de projetos, elas podem postergar seus projetos, elas podem antecipar seus projetos, mas inevitavelmente elas precisam lançar projetos. Então é hora de sentar na prancheta, eventualmente não ter talvez tanto pudor de jogar um projeto fora e refazer ele do zero, adaptado a essa nova condição, essa nova realidade, né? Essa avaliação ela é importante porque o que vai manter a tua carteira saudável é a tua concepção de produto, né? Ou seja, é o local, é a renda, é a tipologia, é aquilo que cabe no bolso daquele público que ainda consegue comprar para a finalidade que eventualmente faça sentido naquela época. Então isso é bastante importante. E também começar a prestar atenção nesse desenho de lançamentos e repasses, porque, ao que tudo indica, nós estamos possivelmente no final de um ciclo de juros. Então, é importante monitorar esse ponto de inflexão, porque se de fato ele acontecer, é nessa hora que você pode ajustar a sua estratégia e eventualmente tirar proveito disso. Porque se um ciclo de corte de juros ele é, por mais lento que ele seja, mas se ele for consistente, mesmo que ele seja longo, você começa vendendo num cenário de juros e termina financiando em outro cenário de juros. Então, entender essa dinâmica, né, para montar sua tabela de venda, montar a sua proteção do estoque residual, que te dê algum grau de proteção contra a inflação, né? Ou que você possa capturar um pouco dessa curva de juro para baixo, aumentando um pouco o preço de tabela,
às vezes é o que eventualmente coloca lá mais 2, 3, 4, 5 pontos de margem no seu negócio. Então, se eu pudesse dar talvez se eu pudesse deixar uma única recomendação, é monitorar cuidadosamente esse período agora, de novembro até março do ano que vem, para entender a curva de juros e o comportamento do juro. Por quê? Diante dessa oscilação, né, dessa possível tendência de corte, talvez valha a pena uma revisão da sua estratégia de lançamento, de manutenção e de saldo residual de estoque. Por quê? Talvez isso seja o que dê para você a condição de capturar um pouco de valor nessa mudança de cenário. Espero que esse vídeo ajude vocês. A gente está à disposição aí nas redes sociais. Tendo alguma dúvida, nos procure e um ótimo 2026.